O tempo passa, o tempo voa e nossa amizade continua numa boa. Você sabe que outro dia eu falei isso aqui e depois encontrei uma pessoa que me disse assim: pastor, quem disse isso, quem diz isso, revela que nasceu há muito tempo. Porque isso era um lema do antigo Banco Bamerindos, não é? Mas olha, eu fico feliz por saber que de fato, na medida que o tempo vai passando, eu vou conhecendo e tendo o privilégio de me relacionar com novos amigos. Alguns, é verdade, eu nem conheço, né? Aliás, muitos, mas eu sei que mesmo estes, aos quais eu ainda não tive o privilégio de encontrar pessoalmente, já se consideram meus amigos e eu lhe agradeço muito por sua amizade. E quem sabe um dia por aí a gente se vê, não é? E como alguns irmãos gostam de dizer, se não nos encontrarmos aqui, com certeza nós nos encontraremos na cidade de Deus, no reino de Deus, e aí a gente vai ter tempo suficiente para desfrutar essa amizade, não é? Porque nós viveremos juntos eternamente, na companhia uns dos outros e na presença do Senhor. O texto bíblico está aqui no Evangelho escrito por João, capítulo 15, e eu vou ler o verso 8. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Essas palavras de Cristo foram ditas no contexto em que Jesus se apresenta como a videira verdadeira, e ele diz que seus discípulos, nós somos como ramos que estão ligados a essa videira. Ele é o tronco, nós somos os ramos. E Jesus também aqui em João capítulo 15 diz que além dele ser a videira verdadeira, o Pai, Deus, é o lavrador. Então veja, agora ele diz assim: nisto é glorificado meu Pai, o lavrador celestial, que acompanha todo o processo. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto. Não é assim mesmo? A alegria de um lavrador, de um agricultor, é ver os frutos de sua plantação. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto. E assim, Jesus diz, mostrarão que são meus discípulos. Observe, a essência do discipulado é a permanência em Cristo. Mas a prova do discipulado são exatamente os frutos. Você compreende? É uma experiência de permanência, de comunhão, de relacionamento com Cristo, que inevitavelmente leva a uma nova vida, a uma conduta digna, exemplar, um comportamento ok. Mas tudo começa pelo relacionamento, pela permanência em Cristo. Eu poderia dizer, usando palavras de Paulo, é a fé que produz boas obras. Não são as boas obras que levam à fé, mas a genuína fé que tem como efeito as boas obras na vida do cristão. Eu leio um versinho mais apenas para em seguida nós orarmos. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Paulo diz, nós somos feitura dele, ou seja, criação dele, de Cristo. Criados em Cristo Jesus para quê? Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. As boas obras ou os muitos frutos fazem parte da experiência cristã. Não são a essência da experiência, mas são o resultado da convivência com o Senhor. Deus lhe abençoe. Permaneça em Cristo e seja frutífero. Tenha boas obras. Isso alegra o lavrador celestial. Alegra o nosso Deus quando vê a sua igreja frutificando. Vamos orar. Senhor, estamos aqui, Pai, com nosso coração agradecido, porque nós podemos estar conectados a Ti, por meio do Senhor Jesus Cristo. E como é bom saber, Senhor, que como fruto dessa conexão, nossa vida é transformada e boas obras aparecem, frutos abundantes como resultado. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Santifica-nos na verdade.
Oramos em Jesus Cristo. Amém.